Quando o prepúcio apertado ou fimose começam a ser um problema na vida do seu filho. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre que quando aquela pelezinha do prepúcio está apertada e tem um quadro de fimose, quais são as situações que isso começa a constituir um problema na vida do seu filho. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando uma mãe ou um menino começa a se queixar de determinadas condições que acontecem no pênis, uma das coisas que a gente sempre avalia é que possa existir a presença de um prepúcio apertado ou um quadro de fimose, que é a definição da impossibilidade de expor adequadamente, seja de maneira total ou de maneira parcial, a pele do prepúcio, que você não consegue fazer com que essa pele do pênis seja puxada adequadamente e por causa disso, às vezes, começam a ter problemas nessa hora. Entretanto, algumas condições, elas fazem com que se deva abrir o olho, se deva prestar mais atenção às queixas dessa criança, porque podem indicar algum grau de complicação que precisa ser resolvido nessa hora, seja através de cirurgia, seja através de um acompanhamento, dentre outras situações. E é por isso que a gente vai falar aqui o que realmente serve de alerta, o que a criança pode se queixar ou que a mãe pode observar que esteja acontecendo, que sirva de atenção para que alguma situação diferente esteja acontecendo. Então, a primeira coisa que a criança ela pode principalmente relatar para a mãe é a presença de uma sensibilidade aumentada e até mesmo às vezes um pequeno inchaço que aconteça no pênis. Então às vezes ela vai acabar fazendo xixi, ela acaba manipulando o órgão genital e tem essa fimose, ela não consegue puxar bem para baixo essa pelezinha do pênis, que é o prepúcio, e isso às vezes pode aumentar, fazer com que o pênis fique extremamente sensível, às vezes fique doloroso e às vezes um pouquinho inchado também. E a gente já teve casos aqui que a gente pegou crianças que tinham um inchaço nessa pele do prepúcio, porque às vezes elas tentaram puxar a pelezinha e acabaram não conseguindo e acabou machucando essa pele, deixando com que o pênis ficasse extremamente sensível, extremamente doloroso e até mesmo inchasse essa pele, porque para inchar esse prepúcio é uma coisa extremamente fácil de acontecer. Então nessa situação também deve-se observar se às vezes aquele inchaço, aquele aumento da sensibilidade não é causado por essa pele do prepúcio que esteja mais apertadinha e esteja causando esse tipo de desconforto. A outra situação que a gente sempre deve estar de olho é a presença que faça com que a criança diga ou a mãe observe que cada vez mais o xixi esteja ficando mais fraquinho, a força do jato esteja ficando cada vez mais fraca, ou a criança refira que cada vez mais tem que fazer força para fazer xixi. A gente já observou casos de ter essa pele do pênis tão fechadinha, tão estreita, que mal e mal passava um fio de uma agulha por ali. E isso realmente é uma coisa extremamente preocupante, porque a criança vai ter que ficar fazendo cada vez mais força para poder fazer xixi e se forma uma espécie de um balão embaixo dessa pele pelo acúmulo de urina e nunca consegue tirar essa urina direito. E se o seu filho também está observando, está sentindo que está ficando com o jato urinário mais fraco e cada vez mais tem que fazer força para fazer xixi, você também deve se atentar nessa possibilidade de esse problema ser causado por um quadro do prepúcio apertado ou de uma fimose em vigência dessa hora. Qual que é outra situação também que a gente sempre deve estar alerta, que faz também com que a gente pense que possa ter uma pele do prepúcio apertada e uma fimose nesse local? É a presença de infecções urinárias recorrentes e até mesmo sangramentos que venham acontecer na urina. Então, às vezes, essa criança vai fazer xixi, ela vai manipular o órgão genital, o pênis, vai acabar por tracionando um pouco a pele. Essa pele está apertada, ela racha um pouquinho, ela abre,
tem alguma espécie de um sangramento. E às vezes o acúmulo dessa urina, naquele local que não é esvaziado corretamente, porque a criança tem que fazer muita força para fazer xixi, faz com que essa criança tenha infecções urinárias de repetição. E por isso que também, principalmente no menino, sempre deve se descartar a fimose quando essa criança tem infecções urinárias de repetição e apresenta sangramento na urina. Então essa situação também a gente sempre deve estar de olho. Outra situação que a gente sempre também deve avaliar é quando começa a acontecer uma saída de sangue, uma saída de pus, principalmente entre a pele do prepúcio e a cabeça ali do pênis, que é o que a gente chama de um quadro de balanite. Então, às vezes, o que acontece? Aquela secreção que fica acumulada debaixo da pele, pela criança não conseguir expor adequadamente a glande, ela pode acabar inflamando, e essa bactéria, quando entra ali, ela gosta desse meio, que é aquela parte que tem células mortas e aquele acúmulo de secreções que existem debaixo dessa pele, e é um meio de cultura ideal para que ela se prolifere, que ela cresça de maneira muito exagerada. E quando isso acontece, pode causar um quadro de infecção nessa criança, que a gente chama de uma bala no post-it, que é uma infecção na pele, da pele do prepúcio, fazendo com que a criança acabe se queixando de vermelhidão, acabe se queixando de dor, pode o pênis ficar totalmente vermelho, muito inchado, muito dolorido, e também pode ser causado por essa pele do prepúcio que está muito apertada e por essa fimose ali presente. E uma situação também que acontece é quando principalmente esse menino fica um pouquinho mais velho, que as ereções começam a ficar mais vigorosas, mais fortes. Às vezes esse aperto da pele faz com que ele sinta um desconforto muito grande na região do pênis e fica difícil às vezes ele ter essas ereções, começam a ficar desconfortáveis, começa a ficar dolorido, e também pode ser causado pela presença dessa pele do prepúcio que está apertada. E numa situação dessa também a gente deve avaliar para ver se tem que realmente fazer ou não uma cirurgia, para ver se realmente dá para acompanhar por mais algum tempo, mas de qualquer forma isso também é um sinal que serve de alerta para saber se não tem algo de errado ali que seja causado pela essa pele do prepúcio que está apertada e que está gerando esse quadro de fimose. Então, como você viu, são algumas possíveis ocorrências que podem acontecer em crianças que têm a presença dessa pele do prepúcio apertada, que tem a presença de um quadro, às vezes, de um certo grau de fimose, e que precisam ser vistas e acompanhadas pelos pais. Mas, principalmente, a gente sempre deve se atentar para as queixas que o menino esteja tendo naquele momento, porque às vezes não é só manha, pessoal, às vezes a criança realmente tem um desconforto que é causada por esse tipo de problema. Então, quando você está em dúvida se realmente isso pode ou não ser causado por isso, leva para um urologista, leva para um cirurgião pediátrico, leva para um pediatra, que ele vai poder avaliar melhor ou não a necessidade de que esse problema possa ou não ser causado por isso. Em alguns casos, somente a cirurgia vai resolver o problema de maneira definitiva. E aí, realmente, precisa da avaliação de um cirurgião pediátrico, do urologista, para poder avaliar ou não a necessidade de correção, seja através de cirurgia, para que resolva o problema do seu filho de uma vez por todas. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.